A questão 1, esboce o gráfico da função y igual log de x na base 2. Pode aparecer f de x ou y, que é a mesma coisa. Então, para eu resolver, eu vou atribuir alguns valores a x. Eu escolhi aqui 1/4, meio, 1, 2 e 4. Por que escolhi esses valores? Porque com eles eu consigo escrevê-los na base 2. Então, y igual log de 1/4 na base 2. No lugar do x, eu estou substituindo por 1/4. Então, eu preciso achar log de 1/4 na base 2. Como que eu vou achar esse valor? Olha, é 2 elevado a um número que eu não sei, o resultado tem que dar 1/4. Vou chamar esse número de y. Então, é 2 elevado a y, tem que ser igual a 1/4. 2 elevado a esse número que eu vou encontrar deverá ser 1/4. Então, eu preciso transformar esse 1/4 na base 2. 1/4 eu sei que é 1 meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, 1 meio ao quadrado é 1/4. Só que aqui eu tenho 2 no denominador, eu preciso colocar ele no numerador, ou seja, eu preciso inverter essa fração. Então, vai ficar 2 elevado a y é igual. Eu vou inverter essa fração. Ao invés de ficar 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. Só que não tem necessidade de colocar esse 1 aqui no denominador. Então, vai ficar 2. Como eu inverti essa fração, eu preciso inverter o sinal desse 2. Aqui ele é positivo, ele vai ficar negativo. Então, eu tenho bases iguais, eu vou eliminar a base, vai ficar y igual a menos 2. Então, o log de 1/4 na base 2 é igual a menos 2. Por que que é menos 2? Porque 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Vamos verificar. Olha, 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. 2 elevado a menos 2. Expoente negativo não dá para resolver. O que nós temos que fazer? Nós temos que inverter essa fração. Aqui existe o denominador 1, eu vou inverter essa fração. Ao invés de ficar 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Depois que eu inverti, esse expoente que era negativo, ele fica positivo. 1 elevado ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, nós provamos aqui que 2 elevado a menos 2 é 1/4. Então, o log de 1/4 na base 2 é menos 2. Por quê? 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Então, eu venho aqui, log de 1/4 na base 2 é menos 2. Eu vou formar um par ordenado aqui, que depois eu vou fazer um ponto no gráfico. Então, o x valendo 1/4, o y deu menos 2. Agora, vamos resolver log de meio na base 2. Então, nós temos aqui que log de meio na base 2. Será quanto? 2 elevado a um número, que eu vou chamar de y, tem que dar 1 meio. Então, eu tenho que 2 elevado a y deverá ser igual a 1 meio. Eu sei que 1 meio é o mesmo que 1 meio elevado a 1. Eu preciso pegar esse 2 aqui e levar ele para o numerador, porque aí eu estarei igualando as bases. 2 elevado a y é igual. Eu vou inverter essa fração, vai ficar 2, só que não precisa colocar o 1 aqui embaixo. Quando eu inverto a fração, esse 1 que era positivo vai ficar negativo. Eu vou eliminar a base, ficou y igual a menos 1. Então, o log de meio na base 2 é igual a menos 1. Por quê? 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Vamos provar aqui, olha. 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Expoente negativo, não dá para resolver, eu tenho que inverter a fração. Ao invés de ficar 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Esse expoente que era negativo passa a positivo. 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Então, nós provamos aqui. Então, o log de meio na base 2 é menos 1. Então, eu já tenho aqui outro par ordenado. O x é meio, o y deu menos 1. Log de 1 na base 2 é 2
elevado a um número que tem que dar 1. 2 elevado a 0 vai dar 1. 2 elevado a 0 dá 1. Então, x valendo 0, x valendo 1, o y deu 0. Log de 2 na base 2 é 2 elevado a um número que tem que dar 2. Eu sei que esse número é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, x valendo 2, o y deu 1. Log de 4 na base 2 é 2 elevado a um número que vai dar 4. Que número é esse? É 2. 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, x valendo 4, o y deu 2. Então, nós temos aqui pares ordenados, vamos marcar os pontos. Eu fiz aqui eixo x, eixo y, aqui está o número 1, meio está aqui na metade, 1/4 está aqui na metade de meio. Então, ó, 1/4 de x menos 2 de y. Então, eu vou descer aqui até o menos 2, vou marcar um ponto aqui. Meio de x e menos 1 de y. Meio de x está aqui, menos 1 de y está aqui, um ponto. 1 do eixo x e 0 de y. Vai ficar em cima do 1 no eixo x, está aqui. 2 de x e 1 de y. 2 de x e 1 de y. O encontro deles tem um ponto aqui. 4 de x e 2 de y. 4 também aqui no cantinho. Nós vamos até lá no 2. Vai ter um ponto aqui. Agora, nós vamos unir esses pontos. Olha, nosso gráfico ficou assim. Então, o que que nós podemos perceber? Que ele aproxima muito aqui do eixo y, porém, ele não encosta no eixo y. Outra coisa que precisamos observar. X sempre será maior que 0. Então, essa aqui é uma função, ela é crescente. Essa função é crescente. Por quê? Porque a base aqui é maior que 1. Toda vez que essa base, que esse número que aparece aqui, for maior que 1, ela será crescente. Quando ele for maior que 0 e menor que 1, ele será decrescente. Por exemplo, se aqui fosse 1/3, seria decrescente. Se ela for um número que está entre 0 e 1, será decrescente, maior que 1 crescente. Então, nesse caso, essa aqui é crescente.